Agora ficou fácil refutar, né, os irmãos protestantes. Vamos refutar aqui mais uma vez, né, os nossos irmãos separados, os protestantes. É o seguinte: na dúvida com relação, né, a um texto bíblico onde não está detalhado, né, determinado assunto, determinada questão que não está ali muito clara, né, bem esmiuçado, como é que faz, é assim e tal, foi isso que aconteceu. Quando as coisas não estão bem detalhadas, né, não está nos mínimos detalhes, então quando a coisa não mostra com muita clareza, a pergunta que a gente faz é a seguinte: em quem a gente deve confiar? Quem é que tem mais credibilidade? Quem é que é mais confiável? A tradição, né, que moldou a própria Sagradas Escrituras, porque a gente sabe que Cristo não deixou nada do Evangelho escrito, foi os apóstolos, foi a tradição depois, cerca de 20 anos depois, que vai começar a escrever o Novo Testamento. Então, se estamos crendo no texto das Sagradas Escrituras, é porque estamos crendo na palavra da igreja, correto? Estamos crendo na palavra da igreja, então estamos crendo na tradição. Então, se essa tradição, ao escrever, né, o Novo Testamento, se os santos apóstolos e os evangelistas, ao escrever, né, o Novo Testamento, não deixou algumas questões em detalhes, isso prova claramente que a Bíblia não é toda a mensagem, não é ela somente, né? Isso prova claramente, porque senão não teria essas, digamos assim, essas ruas sem saída, né? Esses nó, que é pra gente desatar, né, esses detalhes. Então a Bíblia é uma parte da revelação. E quando chega nesses pontos que a gente não tem em detalhe, como eu vinha dizendo, quem é que é mais confiável? Quem moldou a Bíblia? Ou você aí, protestante, que joga a sua interpretação em cima? Em quem confiar? Um caso específico, né, é com relação se Maria teve mais filhos ou não. Veja, na Bíblia, né, no texto escrito, vamos ser aqui honestos, né, um com o outro, no texto bíblico do Novo Testamento, nunca se refere a Maria e seus filhos. O texto está sempre assim: Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, né? O texto nunca está escrito Maria e seus filhos, né, a mãe de Jesus. Não, está sempre escrito Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Então a gente vai olhando no texto bíblico e a gente vê que Maria não teve outros filhos, como os protestantes dizem, né? Um dado importante é que quando Jesus tinha 12 anos, que foi, né, ao templo de Jerusalém, o texto diz que Maria e José e Jesus, né, foram a Jerusalém, né, ao templo. Então, Jesus com 12 anos não fala em filhos de Maria, né, em outros filhos de Maria, a não ser Jesus. Então a gente vê claramente que quando Jesus tinha 12 anos, Maria não tinha outros filhos. E naquela época, a gente sabe que as mulheres tinham filhos, né? Era todo ano. Então, se Jesus com 12 anos apresenta o texto lá, só ele, sua mãe e seu pai, onde estaria essa outra ninhada de meninos pequenos? Na casa de quem? Que a Bíblia não fala. E por tanto tempo, que eles ficaram cerca de 15 dias fora de casa, né? A viagem lá era a pé, para ir e voltar, tinha acho que uma semana de festa. Então, desse tanto de menino ia ficar longe de casa, longe da mãe, por tanto tempo. Então veja, Jesus com 12 anos, a Bíblia não mostra que Jesus tinha um monte de irmão, sendo filho de José e de Maria. É uma referência importante.
Outra referência é quando Maria está diante da cruz, Jesus crucificado, Jesus apresenta, né, a sua mãe ao discípulo amado e diz: eis aí a tua mãe. E João, a partir daquele momento, diz o texto, a levou para a sua casa. Ou seja, se Jesus morreu, né, por volta de 33 anos, tendo mais um punhado de irmãos, filhos de José e de Maria, então na sua casa teria um monte de homens, né, fortes para cuidar de sua mãe. Seria incompreensível Jesus ter dito isso para Maria, né, para o discípulo, e o discípulo a levou para a sua casa para cuidar de Maria. O que prova que Maria era, né, viúva, não tinha outros filhos, estava desamparada. Então o discípulo a levou para a sua casa. A igreja afirma que Maria não teve outros filhos de forma nenhuma, né? Filhos de Maria e de José, aquele monte de filhos que o protestante alega. Então veja, quem está mais com a razão, né? Porque a Bíblia não fala em detalhes, como eu já falei, mas as evidências é muito grande, né, de que Maria não teve, né, outros filhos, porque Jesus com 12 anos não fala desses outros meninos. Jesus, ao pé da cruz, entrega sua mãe para o discípulo amado, e o discípulo a leva para a sua casa. Se Maria tivesse outros filhos, isso não poderia acontecer. Jesus não iria dar sua mãe a um membro de outra família. O texto diz que o discípulo a levou para a sua casa. Então veja, quando chega nesses detalhes, né, de determinado assunto, quem é mais confiável? A tradição da igreja dizer: olha, Maria não teve outros filhos, ou você que é protestante, já repito de novo, né, que está aí do outro lado me vendo, dizer, afirmar categoricamente: olha aqui os irmãos de Jesus. Sim, a Bíblia fala do irmão de Jesus, criatura, mas não fala que é filho de Maria. Então, afirmar, quando vocês afirmam isso aí, vocês estão equivocados. Como eu disse, a Bíblia não trata desses assuntos em detalhes. Então é muito mais confiável confiar na igreja, que moldou as Sagradas Escrituras, do que em você, né? Evidentemente. E assim, em vários outros assuntos. É muito mais confiável, muito mais mesmo, do que confiar nos protestantes, numa rebelião do século XVI. Então veja, na dúvida, em qualquer texto bíblico, você tem a igreja para lhe ensinar. O católico tem a igreja para lhe ensinar, porque foi a igreja, né, o magistério, a tradição da igreja que formou a Bíblia. Foi a tradição da igreja. Então, a gente pode usar aqui um exemplo. Se você escreve uma carta, né, para alguém, e a pessoa não entende corretamente, né, a sua letra, qual é o mais provável? Que a pessoa vai lhe procurar para que você explique o que foi que aquela pessoa quis dizer com determinada palavra, com determinado texto. É ou não é? Você vai procurar o autor da carta. Olha, o que foi que Miguel quis dizer com essa escrita dele? Vou procurar ele, procurar saber o que foi que ele quis dizer nesse texto, nessa palavra. Você vai procurar o autor, quem escreveu a carta, correto? A Bíblia é a mesma coisa. Na dúvida, você vai procurar quem escreveu a Bíblia, quem escreveu, né, o Novo Testamento. Foi a igreja lá no primeiro século, né, pelos santos apóstolos, os evangelistas. Foi a igreja que Cristo fundou, que escreveu o Novo Testamento. E a igreja, na sequência, vai moldar, catalogar os livros que temos hoje. Como disse o apóstolo Paulo, né? Aquele que planta e aquele que rega é a mesma coisa. Então, na dúvida, quando a Bíblia não falar tudo em detalhes, na dúvida, procura quem sabe, procura quem escreveu a Sagrada Escritura, que aí vai saber interpretar o texto corretamente. Aí você não comete erros, é ou não é? Aí você não comete erro de interpretação por causa disso. Porque você quer colocar agora a sua interpretação em um lugar onde a Bíblia não conta em detalhe. Aí você entra aí com a sua interpretação. Qual é o mais confiável? A interpretação da igreja, nesses casos, ou a sua? Obviamente, né, que a interpretação da igreja é a mais confiável. Certamente, porque foi ela quem escreveu quem escreveu a Bíblia, foi ela quem moldou a Bíblia que a gente tem hoje. Foi ela a responsável por esta
obra pelo Novo Testamento. Então, ela, mais do que ninguém, vai saber interpretar esses pontos de detalhe que para nós fica meio escuro. Ah, tal detalhe sobre as Sagradas Escrituras. Sim, a Bíblia não conta tudo. A outra parte está na tradição. Ou você acredita nisso, ou você perde na fé nas Escrituras. A Bíblia não é, podemos dizer assim, uma peça completa. Ela não é a revelação completa. Tudo não está nela. Ela é verdade, tudo que está nela é verdade, mas tudo não está nela. Simples assim. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.